E agora a gente vai desenvolver a nossa bancada, né, com a modelagem no local, ou seja, não vai ser um arquivo, uma família que vai vir para o nosso projeto, né? A gente vai desenvolver a modelagem diretamente no arquivo de projeto, tá? Então a gente não está trabalhando com um arquivo de família, que seria RFA, tá? A gente está criando uma família modelada no local, tá? Que não deixa de ser uma família, mas ela é modelada no local, tá? Então, ela vai fazer parte do nosso arquivo de projeto, tá bom? Então, agora, galera, a gente vai começar a nossa bancada esculpida, né? A gente vai fazer a modelagem toda dela aqui, tá? Mas se você é bastante iniciante no Revit, realmente não teve nenhum contato antes, e por um acaso achar essa parte de modelagem um pouco mais chatinha, um pouco mais difícil, tá? Você pode pular também a parte da bancada, acompanhar o restante lá na criação dos materiais que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Continuar na parte de criação de materiais. E depois, com mais calma, mais paciência, você volta para a parte de bancada esculpida, tá? Não vai influenciar essa ordem, tá? Da criação no ambiente. Então, não tem problema nenhum você pular, acompanhar o restante e depois, com mais paciência, voltar para fazer a bancada esculpida. Então, só para você já ficar ciente, né? Nada de desespero. Qualquer coisa, se não conseguir acompanhar, pula e depois volta. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários também, tá? O início é assim mesmo, é um pouco mais chatinho a gente aprender, entrar fácil na cabeça, né? Quando a gente está se adaptando ao novo software. Isso é normal, não tem problema. É por isso que eu coloco monitores disponível lá no treinamento, inclusive, porque realmente esse início é um processo mais difícil, mais complicado, né, da gente se adaptar ao software. Mas dá tudo certo, principalmente quando a gente tem pessoas acompanhando a gente nesse processo, tá bom? Então, tô aqui para te acompanhar. O que precisar, coloca aí nos comentários. Então, vamos lá. Então, a gente vai vir aqui para a planta baixa, né? E vamos entrar primeiro no campo de modelagem no local. Então, quando a gente tem aqui componente, se a gente simplesmente clica aqui, ele vai para os nossos componentes que estão integrados ao nosso projeto, né? Que seria aí as nossas famílias, os arquivos RFA. Mas nesse caso, como a gente vai modelar no local, a gente clica, não é aqui em cima, é na setinha e vem aqui, ó, modelar no local, certo? Então, ó, a gente vai estar criando esse componente no nosso projeto. Ele também precisa pertencer a uma categoria, né? Que, como eu falei a vocês, também é uma família, mas é uma família modelada no local. Então, a gente pode colocar aqui qualquer categoria que chegue mais próxima. No caso de bancada, a gente pode estar colocando ou como uma peça hidráulica, se vocês preferirem, para colocar junto da tabela das peças hidráulicas, ou pode estar chamando de modelo genérico, tá? Eu vou colocar ela aqui na categoria de modelo genérico, que o modelo genérico ele não tem nenhum tipo de restrição, certo? Então, para detalhamentos, tudo que vai envolver detalhamento, né, que vai ser fabricado, como por exemplo, móveis projetados, peças metálicas que vai ser mandado fazer, e como o caso dessa bancada que é esculpida, né, precisa um fornecedor fazer, eu vou colocar como modelo genérico, para que eles fiquem pertencendo à mesma categoria e que a gente possa ter todas as divisões, todos os detalhamentos sem nenhuma restrição, tá? Então, vou colocar aqui modelo genérico e aí vou chamar de bancada esculpida, tá? Então, bancada esculpida. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente começar a pensar, né, de fato, no sentido 3D. Então, quando a gente está vendo ele em planta baixa, a gente vai ver, na verdade, a espessura da peça, tá? Então, primeiro a gente vai fazer essa caixaria externa e depois a gente começa a detalhar dentro. O que seria essa caixaria externa, né? Seria aquela parte da testeira, do respaldo, certo? A parte que vai dar a pingadeira, né? Se a gente for colocar algum desnível de água. Então, a gente vai começar a desenhar primeiro essa parte, depois a gente vai fazendo a parte interna, né? Se a gente vai querer com bandeja, sem bandeja, se é fixa, né? Ou se é removível, tá? E aí a gente começa a detalhar essa parte de dentro. Então, primeiro eu vou colocar aqui a parte externa que ele tem as dimensões gerais. Trabalho com extrusão e aí assim que eu clico lá em extrusão, ele já vai permitir que eu comece a fazer o meu desenho. Eu vou utilizar aqui o retângulo, tá?
E aí, eu vou fazer aqui um retângulo qualquer, clico aqui, depois eu vou vir na minha linhazinha para poder dimensionar, tá? Então, vou dimensionar primeiro essa parte da largura. A nossa bancada dá para ficar aí com uns 90 centímetros, ó, que vai sobrar mais 90 aqui para a parte do vaso. Então, tá ok, certo? E aí, nessa parte aqui, eu vou estar colocando ela com... Posso colocar com 50, posso colocar com 60, tá? Eu vou estar colocando com 50, como é um lavabo mais simples, tá? Eu vou estar deixando essa bancada aí com 50 centímetros de profundidade. E aí ficou dessa forma essa dimensão total. Só que, como eu falei, a gente precisa dimensionar o quê? Como se a gente tivesse vendo de cima, né? E quando a gente vê de cima, aquela partezinha ali da pingadeira, a gente vai ver a espessura, né, que tá das laterais. Só que a gente vai pensar primeiro em como ela vai ser formada. É como se a gente estivesse pegando ali as pecinhas mesmo e formando, né? Como se a gente estivesse executando aquela peça de fato. Porque depois desse detalhamento, ele vai ser todo puxado para o nosso projeto executivo. Então, eu não posso simplesmente vir colocar uma chapa dessa largura, porque eu vou querer aquela partezinha de cima, né? Aquele beiralzinho grosso, tá? Porque essa não é a forma que ele é feito. Ele é feito como? Ele tem uma composição de chapas para poder ter aquela espessura, né? Ele é oco por dentro. Ou seja, a chapa não vem com 5 centímetros de espessura, por exemplo, tá? Se ele for feito de porcelanato, se ele for feito de pedra, vão ter dimensões diferentes, certo? No caso aqui de porcelanato, a gente tem geralmente aí uma peça de 1 centímetro, mais ou menos, tá? E quando a gente trabalha com outras pedras, a gente tem aí 1,5, 2 centímetros, vai variar de acordo com o material que a gente vai utilizar, né? Claro, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou começar fazendo aí pela parte da testeira. Então, a gente vai fazer como se fosse, de fato, a espessura da nossa pedra, que vai ser de porcelanato, porque a gente tá aplicando o mesmo porcelanato que tá no piso e naquela parede, né? A gente vai aplicar a nossa bancada, tá? Então, ó, vou pegar aqui um outro retângulo, só que aí eu vou colocar com um deslocamento de 1 centímetro, tá? Como se a nossa peça tivesse ali 1 centímetro e eu tô fazendo primeiro essa parte. Porém, essas duas linhas de trás, elas não vão ter a mesma altura que a da frente vai ter, certo? Porque a parte de trás não precisa ter uma testeira, né? A parte de trás, ela só precisa ter uma espessura para ser fixada na parede, de acordo com a estrutura que o fornecedor vai colocar por debaixo, principalmente quando é feito de porcelanato, né? Tem toda uma estrutura metálica. E aí depois a gente coloca os respaldos, né, nessa parte da parede. E a parte que não está encostada na parede é que tem a testeira para dar aquele acabamento para cobrir o sifão, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou estar colocando com um retângulo com a diferença de 1 centímetro, ou seja, nessa parte de deslocamento eu vou colocar menos 1 cm, certo? E vou contornar exatamente, ó, ele já vai ajustar, como eu coloquei a unidade, ele já adapta para a unidade que eu estou trabalhando no projeto, que é metro, tá? Por isso que ele já trocou aí para 0,01. E aí, coloquei essa diferença, ó, lembra de colocar o negativo, tá? Que é para ele ir com essa diferença para dentro. Se eu tivesse deixado positivo, ele ia jogar 1 centímetro de diferença para fora, tá? Como tá negativo, ele joga para dentro. E aí eu vou contornar exatamente o retângulo que a gente colocou com as medidas gerais. E o próprio Revit, ó, vou dar um clique aqui e outro clique aqui na ponta. E o próprio Revit é quem faz esse deslocamento de 1 centímetro, tá? Então, a gente já não precisa ficar aí ajustando, porque já tá com 1 centímetro certinho aqui, ó, de diferença, certo? Ó, pegando daqui, ficou por dentro com 48, né? Então, ok, feita essa primeira parte, agora a gente precisa fechar o elemento. Por quê? Lembrando que essas duas partes de trás, a gente não vai querer que ele fique com a mesma altura. Então, eu preciso separar essas peças. Então, eu vou deletar essa parte de dentro. Não vou deletar essa daqui, porque ela vai me servir para fechar aqui o meu formato geométrico, ó. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou fechar aqui, certo? Eu posso utilizar a ferramenta, então, de trim para estar fazendo essa junção, que o atalho é TR, tá? A ferramenta fica aqui, ó, no menu modificar, aparar, estender, e o atalho é TR. Tá vendo que aparece aí entre parênteses já o atalho. Então, cliquei aí em TR, eu vou selecionar essa linha e essa parte de cá, que é a que eu quero que mantenha, tá? Não seleciona essa parte de cima, seleciona a dentro do formato que você quer fechar, tá? Para ele entender que é para fechar para esse lado.
E aí fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro, ó. Quando eu falo para selecionar de dentro e não selecionar de fora, é porque se eu selecionar de fora é o que acontece. Tá vendo? Ele inverte aonde ele vai fazer, onde ele vai aparar, né? Então precisa ser essa e essa, tá? Então feito isso, ó, a gente já tá com o nosso formato fechadinho aqui, ó, um L, né? E aí a gente pode já colocar aqui o parâmetro de material, né? Porque aí no final a gente não precisa ficar colocando o material em cada pecinha que a gente fizer. A gente só aplica o parâmetro e no final a gente coloca o material, ele já vai aplicar em todas as peças que estiver dentro desse mesmo parâmetro, tá? Então, ó, vou clicar aqui nessa caixinha, não é aqui para colocar o material, tá? É na caixinha ao lado. Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha e vou estar criando um novo parâmetro, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou chamar de porcelanato. Aliás, eu vou colocar material, tá? E aí é mais fácil. E esse material pode ser por tipo ou por instância, né? A diferença, que é uma coisa que eu sempre falo, a diferença é que quando a gente coloca por tipo, né, vai ser uma configuração aplicada a todos daquele mesmo tipo. Se a gente coloca por instância, vai ser uma configuração aplicada somente no elemento selecionado, certo? Então, eu posso deixar aí por tipo mesmo, né? A gente já vai aplicar em toda a nossa bancada. Então, ok e ok novamente. Feito isso, a gente pode colocar aqui qual vai ser a altura da nossa testeira, né? Ou seja, até onde essa peça vai, tá? Eu vou colocar aqui, já definindo a altura que ela vai ficar, ou seja, o final da nossa bancada vai estar a 90, tá? E aonde ela vai começar, ou seja, qual o afastamento que ela vai estar do piso, tá? Então, nessa parte de final da extrusão, eu vou estar colocando ponto 90, certo? Que seria o início da minha bancada, tá? E a parte de início da extrusão, eu posso definir qual vai ser o afastamento que eu quero do piso, né? Ou a dimensão que eu vou querer da testeira, né? Se fica melhor de referenciar pela dimensão que eu vou querer da testeira, certo? E aí, o que é que eu posso fazer? Para eu não ter que ficar calculando, porque eu já tenho que colocar a distância que ele vai ficar do piso, né? Então, para não ficar calculando, qual vai ser a distância que ele vai ter que ficar do piso para que a minha testeira fique com X? É só eu colocar assim, ó, igual ponto 90 menos, aí eu vou dizer que é a altura total que tá, né? Aí eu vou dizer qual a altura que eu quero da minha testeira. Então, eu vou colocar que a minha testeira vai ficar com 30, por exemplo. Então, eu tô dizendo ao Reft que eu vou querer aí uma diferença de 30 centímetros. Quando eu der Enter, ele já vai me direcionar que a minha bancada ela vai iniciar a 60 do piso, tá? Porque o Reft faz cálculos também. Então, 90 menos 30, que é a altura que eu queria a minha testeira. Então, ele vai iniciar a 60 do piso e concluir a 90 do piso, tá? Ficando assim, né, com o resultado de 30 centímetros. Então, feito isso, eu posso concluir. Vou destravar aqui, tá? Só preciso dar um clique. O cadeado não vai abrir. Às vezes a gente fica clicando 10 mil vezes esperando o cadeado abrir. Mas ele já vai mudar aqui, ó. O plano de trabalho vai ficar como não associado, tá? Quando ele estava travado ainda, ele ia ficar aparecendo aí outro plano de trabalho, tá ok? Então, feito isso, já tá destravado, vou vir aqui no 3D, ó, pra gente ver como tá ficando, tá vendo? A gente fez essa peça da frente, que é referente à testeira, tá? Agora, a gente pode já fazer a parte daqui de cima, né? E depois a gente vai trabalhando com os demais, seria respaldo, entre outros. E agora, a gente vai novamente aqui, né? Criar esse retângulo, tá? Da dimensão total, só que agora a gente vai estar fazendo a chapa no sentido horizontal, né, para a gente estar determinando qual vai ser essas bordas aí da espessura da minha bancada, tá? Então, coloquei a dimensão total e vou fazer um outro retângulo com o deslocamento dessa bordinha, tá? Então, eu vou dizer que o deslocamento dessa borda vai ser de 3 centímetros, então, menos 3 cm, certo? E vou contornar novamente esse mesmo retângulo, tá? Então, feito isso, eu agora vou determinar o quê? A espessura da minha peça, tá? Então, a minha peça, nesse caso aí, a gente tá trabalhando com porcelanato, ela vai ter 1 centímetro, tá? Então, vai ser o final a 90 e o início a 89 centímetros, né? Porque ela vai resultar em 1 centímetro. E vou colocar aqui também o parâmetro do material. Então, o parâmetro já está criado, só seleciono e dou OK. Quando eu concluir a extrusão, eu vou destravar, ó, e a gente vai ver como tá ficando lá no 3D. E aí, ó, percebam que eles estão
sobrepostos, né? Eu posso selecionar essa parte da testeira e também dizer para ele iniciar, para ele terminar a 89 centímetros. Mas é melhor a gente já unir, tá? Usar a ferramenta e fazer essa união. Então, não precisa, porque ele já vai unir essas duas peças. Então, independente dele começar a 89 ou a 90, a gente não vai querer que ele fique mostrando esse topo, tá? Porque na verdade as peças elas são cortadas a 45 graus, né, para poder elas ficarem unidas sem mostrar o topo. Então, ó, ferramenta de unir, seleciona a peça de cima e a peça da frente. E aí, ó, eles já fazem essa união, tá ok? Então, feita essa parte, vou voltar aqui para a planta baixa para a gente fazer essa espessura de dentro. Como assim, Gigi? Eu só vou, não precisa vocês concluírem, só vou concluir para mostrar aqui o negócio para vocês. Vou selecionar aqui o E01, clicar aqui, ó, e vou jogar mais para frente essa elevação aqui, ou então a gente poderia também passar um corte mais para frente, tá? E vou, ó, mostrar como tá ficando. Tá vendo que a gente fez, ó, essa peça aqui de cima, mas ela precisa ter o fechamento aqui, né? Então a gente vai precisar de outra peça vertical aqui, ó, fazendo esse fechamento da bancada, certo? E essa partezinha de dentro aqui vai ficar oquinha, né? No caso, já que a gente tá trabalhando com porcelanato. Então, eu vou voltar aqui para a planta baixa, deixa eu selecionar novamente, ele tá no local para eu entrar no modo de criação, né? No modo de modelagem. E o que é que a gente vai fazer agora então? A gente vai criar novamente uma extrusão, só que agora com esse retângulo sendo o quê? Dentro, né, a espessura aqui, ó, interna da nossa bancada, e a gente vai jogar 1 centímetro para cima, ou seja, agora não vai ser negativo, vai ser positivo. Vou colocar aqui, ó, 1 centímetro, tá? Vou selecionar aqui, ó, e a gente vai estar fazendo essa espessura aqui. Então, eu cliquei nesse mesmo retângulo e ele fez esse deslocamento de 1 centímetro para fora, né? 1 centímetro para fora, porque ele estava positivo. E aí, vou colocar aqui, ó, o material, certo? E agora a gente vai definir a dimensão. Então, essa dimensão vai corresponder à profundidade que a gente vai querer na parte interna, né, da nossa bancada. Ou seja, aquele desnível, né, que a gente teria ali entre as bordas, né, e entre a parte aqui de área molhada, né, entre a parte que vai pegar a água. Então, ele vai iniciar a 90, tá? E vai terminar, aí é onde a gente vai dizer qual vai ser a profundidade que a gente vai fazer esse desnível entre a área molhada e a borda da bancada, né? Que aí seria uns 2 centímetros só, né? Para a área molhada. Então, ele vai ficar com 88 centímetros, certo? Então, 90 centímetros ele inicia e vai terminar a uns 88 centímetros. Só que aí a gente vai dar mais 1 centímetro de espessura da peça para eles se encaixarem direitinho. Então, eu vou colocar 87 centímetros. Gente, vou mostrar para vocês entenderem melhor. E aí, a gente vai colocar aqui também o parâmetro de material, certo? Ok, vou destravar, ó, vou voltar para aqui para a elevação para vocês entenderem, ó. A gente deu esse deslocamento e a outra peça vai vir aqui, ó. Então, ele vai ter esse desnível aqui para a área molhada e a outra peça vai encaixar exatamente aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai unir também, né? Então, aqui pelo 3D, a gente vem em unir geometria, clica aqui nessa peça de fora e clica nessa de dentro que a gente acabou de fazer, certo? E ó, a gente já fez esse contornozinho aqui de dentro para ele fazer o fechamento, tá? E aí eu vou voltar para a planta baixa e agora sim a gente vai fazer essa peça horizontal aqui de dentro, né? Para ele deixar de ser oco. Então, eu vou colocar aqui em criar, extrusão, pegar um retângulo, ó, e colocar essa parte interna, certo? Coloquei essa parte interna aqui, aí agora a gente vai colocar ele começando já com os 2 centímetros abaixo, né? Então, ele vai começar a 88 centímetros e vai concluir a 87, já que a nossa peça tem 1 centímetro, certo? E aqui a gente também já pode fazer o desenho, né, de onde vai ficar alocada a nossa cuba, tá? Então, com esse retângulo, ó, eu já posso vir aqui, ó, e fazer o desenho aqui da minha cuba, que como é que ficaria? Eu colocaria nesse espaçamento, fiz um retângulo qualquer, tá? Eu colocaria nesse espaçamento do lado de cá, uns 12 centímetros de afastamento para a torneira, que eu vou colocar a torneira aqui de lado,
tá? Nessas duas laterais, eu colocaria só uns 5 centímetros de afastamento. 5, 8 centímetros de afastamento. E essa de cá, eu vou colocar ela maiorzinha pra gente ter um espaço para colocar um kit de banheiro, tá? Então, eu acho que fica legal um espacinho aqui para o kit de banheiro, a torneira e essas duas laterais aqui também pode ter esse afastamento mínimo aí de 5 centímetros, tá? Então, feito isso, ela vai começar a 88 e concluir a 87. Ok, sim. E o parâmetro de material também. Ok. Destravo. Venho aqui no 3D, ó, para ver como tá ficando. Tá vendo? Beleza. Então, feito essa parte aqui, aí a gente vai agora fazer o fechamento dessa parte de dentro, ó. Tá vendo que ele tá oco aqui? Eu preciso fazer o fechamento aqui, né? Dessa profundidade da cuba, tá? Então, novamente, eu vou voltar para a planta baixa, a gente vai vir criar extrusão, fazer esse retângulo aqui, ó. Certo? E vai fazer um deslocamento desse retângulo aí de 1 centímetro. Ou seja, eu vou deixar com 1 centímetro de deslocamento positivo, porque aí ele vai jogar para fora, né? Que é para não ficar entrando na nossa cuba essa peça, certo? E aí a profundidade a gente quem vai delimitar. Ele vai iniciar a 88 e aí ele vai concluir na profundidade que a gente vai querer da nossa cuba. Então vamos colocar aí um afastamento de uns 20 centímetros, tá? Então eu posso colocar igual 88 centímetros menos 20 centímetros, certo? Então 68. Ok. Então, destrava, tá? Coloca o parâmetro de material. E aí, vou voltar aqui pro 3D para vocês verem, ó. Ficou desse jeito, a gente vai unir as peças, ó. Unir geometria, clica aqui e clica aqui. E a gente já fez esse fechamento aqui, ó, da cuba. Tá vendo? Falta agora fazer só o fechamento horizontal aqui, né? Essa chapa para fechar a parte onde fica o ralo, tá? Volto lá para a planta baixa, criar extrusão e ó, agora só um retângulo aqui por dentro, tá? E a gente vai colocar essa peça iniciando a 68 e concluindo a 69, né? Que é para que essa espessura ela vá para dentro da nossa cuba. Então, ó, a 69 centímetros. E vou colocar o parâmetro de material também. E posso concluir, destravar, e a gente vai lá no 3D para ver, ó, tá vendo? A espessura fica para dentro, né? Se eu colocasse para ele iniciar 67, ele ia ficar por debaixo, né? Então eu ia ter que fazer essa chapa com 1 centímetro maior para poder ele se juntar com essa peça. Mas se eu coloco para dentro, ele já tá ficando aí, ó, juntinho com a peça. É só a gente fazer a união também aqui, ó, entre as duas peças, certo? E aí a gente pode ir vendo como ficou lá na elevação. Eu vou concluir aqui o modelo. A gente ainda vai terminar, mas eu vou concluir o modelo só para ajudar vocês a criarem um corte ou ajustar a elevação para verem essa peça cortada, tá? Então, conclui aqui o modelo. Pode salvar. Vem aqui na planta baixa e vocês vão fazer o seguinte. Seleciona esse E01, o de vocês vai estar aqui bem no meio. Essa elevação vai estar mais ou menos aqui. Então, você vai selecionar, aí vai aparecer essa linha tracejada. Você vai clicar na linha e vai com a setinha do teclado mesmo para cima, ó. Você vai jogando até ele chegar mais ou menos até o meio da bancada. E aí, a gente vai conseguir estar visualizando essa elevação, cortando a bancada. A gente pode criar uma linha de corte também, tá? Então, mais para frente eu explico para vocês como a gente pode estar criando uma linha de corte. Mas, por enquanto, só para desenvolvimento projetual, a gente vai deixar a linha de corte da elevação 01 aí. Então, depois que a gente fizer isso, quando der 2 cliques em E01, a gente já vai enxergar, ó, essa peça cortada. Tá vendo como já tá ficando aqui? A gente já tem esse desnível, tem a parte aqui, ó, da área molhada e a parte da cuba, ó. Então, vou selecionar, vou vir aqui em editar no local. E aí, a gente pode ver se tem mais alguma peça que não tá unida. Essas duas aqui ainda não estavam. Fiz a união. Quando eu coloco aqui, quando eu seleciono a ferramenta de unir, se eu coloco aqui em cima e tem alguma peça separada ainda, eu consigo fazer a união. Mas se com a ferramenta de unir acionada eu coloco, ele tá ficando todo unidozinho aqui, ó, como tá esse caso do meu,
Então, não tem mais nada para unir, tá? E aí, ok, quando eu saio da ferramenta unir, as peças de fato, elas ficam como se estivessem separadas, tá? Mas isso não tem problema, elas estão unidas, tá? A gente sabe através justamente da ferramenta de unir. Então, ok, vou voltar aqui para o 3D e agora a gente vai começar a fazer essa bandejinha de dentro, tá? A gente vai trabalhar com uma bandeja de dentro removível, que é aquela bandeja que geralmente é o mais utilizado, né? Mais utilizado do que aquelas bancadas esculpidas da bandeja rampa fixa, né? Então, a gente vai trabalhar com essa bandejinha que vem por dentro e ela é removível para facilitar a manutenção da bancada. Então, vou voltar aqui para a planta baixa, tá? Já entrei no modelo, lembrando, tá, gente? Como é que entra no modelo? Seleciona, vem em editar no local, tá? Pra gente estar aqui dentro do modelo. E aí, com esse meu menu criar, quer dizer que eu estou dentro da do meu componente de modelagem, tá? E agora a gente vai fazer novamente uma outra extrusão, agora dentro desse retângulo aqui, né, da nossa cuba. Então, retângulo. E a gente já vai fazer com os afastamentos, tá? A bandeja precisa ter um afastamento, né, na dimensão da cuba, para que tenha o espaço de escorrer a água e também para a gente entrar os dedos, né, para conseguir tirar essa bandeja quando for fazer alguma limpeza, certo? Então, já vou colocar o deslocamento aqui de 2 centímetros, no caso negativo, porque a gente vai usar essa dimensão aqui, ó, essa referência desse retângulo, e o afastamento precisa ser para dentro, né? Então, menos 2 centímetros, certo? E aí eu contorno, ó, clico aqui e a gente já tem aí essa parte, essa chapa horizontal da bandeja, tá? Vou colocar ela também com o parâmetro de material. E a altura, como é que a gente vai definir a altura? A gente precisa definir esse espaçamento, né, que ele vai estar. Então, eu vou colocar ela mais ou menos aí com 72 centímetros para iniciar. E para concluir, em 71, tá? Para ficar essa diferença aí. Aqui é 72. Para ele começar a 72 e concluir a 71, certo? Para ficar esse afastamentozinho aí na altura da minha bandeja. Quando eu concluir a minha extrusão, eu posso ir lá na minha elevação, ó, e ver qual foi esse afastamento que ficou. Vou desbloquear aqui, ó, para eu ver aqui o afastamento que ficou. Venho nessa treninha. Ficou com a altura de 2 centímetros, certo? Já é uma altura boa para a bandeja. Quem quiser deixar mais alta, pode deixar mais alta, certo? Então, ó, fiz aí já essa partezinha. Preciso só colocar o quê? O apoio dessa bandeja, né? Por enquanto ela tá aqui flutuando, a gente vai colocar o apoiozinho dos pés. Então, como é que a gente coloca? Vou voltar lá para a planta baixa. Venho aqui em criar extrusão, tá? E a gente vem novamente em retângulo e a gente vai fazer 4 pezinhos. Geralmente essas bandejas ela tem 4 pezinhos em cada ponta. Então a gente vai colocar aí com um deslocamento de 2 centímetros, então menos 2 centímetros, e contornar agora esse retângulo de dentro, certo? Eu contornei esse retângulo de dentro e vou contornar de novo aqui para ele fazer mais uma outra peça aqui, um outro retângulo com esse afastamento de 2 centímetros. Certo? Feito isso, agora a gente vai fechar esses quadradinhos. Então, ó, seleciona esse retângulo e sai puxando essas setinhas até a ponta para facilitar aqui o nosso trabalho, ó. Vem puxando ela até essa ponta aqui, esse retângulo externo, certo? Para ficar desse jeito aqui. Depois que a gente tiver feito isso, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai conhecer agora a ferramenta de dividir elemento, que é SL, tá? Cliquei em SL, a gente vai fazer uma divisão aqui, ó, em cada linha. Dividir aqui no meio, ó, cada linha. Essas linhas aqui, vai dividindo aí no meio, não importa o local, só para quebrar a linha, tá? Para que a gente pegue uma linha e divida em duas, certo? E agora a gente pode aplicar o TR. Então, TR, ó, para parar. Cliquei aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E fechei o meu quadrado. Vou repetir o processo. Aqui e aqui, juntar esse com esse com esse com esse, certo? Mesma coisa aqui, ó. Esse com esse com esse com esse. Sempre por dentro, ó, dizendo ao resto qual é o lado que eu quero que ele faça a união, certo? E aí, pronto, estou com os meus 4 quadradinhos. E aí eu posso dar o OK. Sim, vou colocar aqui o parâmetro. Essa parte aqui a gente vai ajustar, ela vai iniciar
a 60, eu acho que era 67 e concluía a 69. Era mais ou menos isso. Eu não lembro não, mas a gente vai ajustar lá pela elevação. E aí eu concluo aqui no modo edição, destravo e a gente vem para a elevação 01, ó. Foi totalmente errada a medida. Eu vou pegar aqui, ó, essa setinha e vou puxar para ela ficar alinhada aqui, ó. Era 71. E ela iniciaria a 69, tá? Então, ó, através dessa setinha, a gente também consegue fazer esse ajuste, tá? Ou já tá aí a filinha, inicia a 69 e conclui a 71. E agora sim a gente tem esses pezinhos. Podemos unir também, ó, a base de cima com os pezinhos, certo? E aí pronto, a gente já tá com a nossa bancada pronta. Ó, ela tem a bandejinha por dentro, dá para ver em transparência, ó, a bandejinha por dentro e a cuba. Então o cliente ele pode pegar essa bandejinha e tirar para fazer a limpeza. E aqui a gente vai colocar depois a torneira e tem um espaçamento aqui para o kit de banheiro, tá? Depois disso a gente pode concluir o nosso modelo e quando a gente selecionar aqui a nossa bancada, a gente vai vir aqui em editar tipo e vai poder colocar o material, tá? Então, ó, vou clicar agora dentro, né? Vou vir aqui nos 3 pontinhos, clica logo dentro para aparecer essas reticências aqui. Cliquei. E agora a gente vai pesquisar por aquele nosso material, né? Siena, tá? E vai selecionar o material que a gente criou para a bancada. Que esse material, não sei se vocês lembram, mas ele não tem o padrão de liberação. Então a gente não vai ficar vendo aquele rejunte, tá? Então vai facilitar. A parte gráfica a gente mantém aparecendo porque facilita da gente depois fazer o alinhamento para não ficar nenhuma divisão na nossa bancada. Quando a gente aplica, a gente pode ajustar isso também, certo? Então, dou OK. Já tá aqui, dou OK novamente e ó, aqui está a nossa bancada. E tá vendo essas linhazinhas que estão aparecendo? É justamente da divisão que ele ficou fazendo da bancada, mas a gente vai poder alinhar. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó, em realista, ele vai ficar, ó, dividindo a peça. E a gente vai justamente ajustar isso, certo? Voltar aqui para cores consistentes, para a gente ver direitinho a achura. Vou selecionar essa peça aqui, ó, editar no local. E agora a gente vai poder trabalhar com o Align, tá? Então, o Align é justamente aquela ferramenta que a gente vai fazer alinhamentos de elementos, né? E também de achuras, né? Igual a gente fez lá no piso e na parede para definir o início da paginação. Então, AL é o atalho. Eu vou selecionar essa face da ponta, ó, e vou clicar nessa achura do meio. Ou seja, eu estou dizendo ao Revit que essa achura vai vir para a ponta, tá? Agora eu vou selecionar essa face aqui, ó, de cima, tá? E vou clicar nessa achura aqui, ó, do meio, tá? Então eu já tirei aí as divisões da minha face frontal. E a gente vai fazendo isso para as outras faces. Então, ó, essa da lateral, clico na face de cima e clico aqui. Essa daqui eu vou clicar na face da frente e clicar aqui, ó, já teria da lateral. E assim por diante, eu posso ir clicando nessas outras faces aqui, ó, por exemplo, nessa, para tirar essa, tá, ó, nessas de dentro aqui, ó, de cima, para tirar essa do meio, e aí vocês vão tirando aqui, ó, essas regiões, tá vendo? Essa para tirar essa do meiozinho aqui, ó. E aí dá pra gente ir girando e vendo onde tem mais coisa. Dá pra fazer isso pelas elevações também, tá? Tô fazendo aqui pelo 3D para ser mais rápido. Eu acho que nesse alinhamento de bancada eu acho mais rápido fazer pelo 3D. Certo? Ó. Então se tiver mais algum aí que eu enxergar quando colocar no modo realista, eu posso voltar e fazer o ajuste. Mas aqui aparentemente tá tudo ok. Vou concluir o modelo, ó. Certo? Concluí o modelo, voltou aqui para o menu de arquitetura e vou vir aqui com o estilo visual para realista, para ver como ficou. Ó, tá vendo? Fiquei agora sem divisões aqui na minha bancada, então agora tá tudo ok. Beleza? Então a gente já tá aí com o nosso piso e a nossa bancada,
né, já definido aí o material. Vou colocar aqui em cores consistentes para a gente fazer agora o align aqui da peça, ó. A gente pode estar alinhando, se preferir aqui, essa peça, por exemplo, do chão com essa, né? Ou essa daqui com essa daqui. A gente pode trabalhar de várias formas, como a gente preferir aqui no nosso piso, tá? Eu acho que é melhor definir assim mesmo. Se fosse ter um alinhamento aqui, fazia mais sentido definir desse outro jeito. Mas como não vai ter, eu acho que dessa outra forma vai fazer mais sentido. Certo? Vou deixar o meu assim. E aí vou ver aqui como ficou no modo realista, ó. Certo? Essa profundidade, como eu falei para vocês, a gente pode depois ver se ficou muito profunda e se quando a gente renderizar a gente achar que ficou muito profunda, a gente pode fazer o ajuste, certo? A gente só vai saber depois que renderizar mesmo. No mais é isso, tá? A gente já tá aí com a nossa bancada esculpida feita e com também os revestimentos, né, de piso e parede, que são aplicados o mesmo material, tá? Voltar aqui para cores consistentes. E aí, ó, a gente vai fazer agora esse material aqui, tá? Que vai ser um outro revestimento para a gente aplicar nessa parede. E na próxima aula a gente também vai criar a parte de espelho, entre outras coisas mais decorativas para o nosso ambiente, tá? O painel frisadinho e tudo mais. Mas nessa aula a gente ainda vai aplicar o material desse ambiente. Dessa parede. Mas antes eu queria mostrar para vocês, né, uma das atualizações que a gente vai ter no template. O template tem bastante coisa. Durante o evento eu vou estar mostrando para vocês o diferencial, né, do template completo, né, para quem trabalha de fato com o meu template, tem uma otimização de tempo, tem uma alta qualidade projetual. E uma das atualizações que a gente vai ter é a bancada esculpida paramétrica, né? Então a gente fez essa bancada aqui, dá para fazer, mas percebem que demanda bastante tempo, né? E nada mais justo, né, do que a gente que já trabalha tanto ter aí uma praticidade, ter uma otimização no tempo para os nossos desenvolvimentos projetuais. Então, pensando sempre nisso, é que eu vou desenvolvendo novas coisas, novos componentes, novos construtores para facilitar esse processo e, logicamente, aumentar também a qualidade de entrega, tá? Então, ó, só para mostrar para vocês aqui, tem a bancada esculpida, né, do que vai vir na próxima atualização do template. Entre outras coisas que tem lá, a gente vai ter isso também na atualização. Então, eu vou carregar aqui no projeto para vocês verem como ela funciona. Ó, colocar ela aqui em planta baixa. Colocar nessa parede aqui de fora. Ela pode ser solta e pode ser fixa da parede, certo? Então, só para vocês entenderem. Dá para a gente trabalhar com essa bancada tanto quando for ser uma bancada em ilha, por exemplo, como quando for ser uma bancada colocada na parede, tá? Então, ó, quando eu seleciono aqui, a gente tem vários parâmetros, né? Vários ajustes nas dimensões. Por exemplo, o comprimento eu posso botar aí, ó, que ela vai ter 1,50, por exemplo. Então, já aumentei o comprimento dela aí. Ficou até entrando aqui na porta. Deixa eu botar 1,20 para sair daqui. 1,20, tá? E aí eu tenho como afastar também. Tem a profundidade, lógico, a gente pode ajustar também, ó, 60 centímetros, certo? Ela até entrou lá para a parede. E aí tem também aqui a cuba, a altura, né? Que vai estar a altura da testeira, certo? Que aqui tá com 30, ó, por exemplo, 35. E aí ela vai aumentar essas testeiras que estão nas laterais, que também, digamos que eu fosse encostar essa bancada desse lado e desse lado de cá, eu também posso desativar essa lateral de cá, por exemplo, ó, a lateral esquerda, ela pode ser desativada também, e aí ele fica só com a partezinha de apoio, né, para colocar a estrutura da bancada, tá? Então, ó, ele já ativa isso e desativa também. E também tem a questão, né, do ajuste da cuba. Eu tenho como colocar o comprimento da minha cuba, por exemplo, com 60 centímetros. Tenho como dizer qual a distância que eu vou querer, ó. Deixa eu aumentar aqui pra gente enxergar, ó. Afastamento da esquerda, 25. Posso dizer que eu quero com 35, que ele vai vir mais pra cá. Posso dizer que eu quero menos, quero só com 12. E aí ele vai fazer todo esse ajuste, tá? Como também essa parte de trás. Digamos que a torneira não vai ser colocada nessa lateral, vai ser colocada na parte de trás. E também, então também tem aqui, ó, afastamento posterior, tá? E também
tem a bandeja de dentro, ó, que também é uma bandeja removível, que eu posso ativar ou desativar, ó, com bandeja ou sem bandeja, certo? Quando for com bandeja, eu posso estar dimensionando, né, os afastamentos que eu quero da minha bandeja, tá? Aqui tá com os afastamentos de 2, que foi o mesmo que a gente colocou lá na nossa bancada. Tem a questão da altura, tá? Essa daqui tá com a altura de 5 centímetros, a gente pode sair alterando a altura dela também, ó. Por exemplo, se eu quero uma bandeja bem mais alta, então 15 centímetros, ó. Então ele faz todo esse ajuste aí também, certo? E tem também a questão do desnível, o desnível aqui para a área molhada, né, para essa parte aqui da pingadeira, eu também posso estar trabalhando aí com o desnível de 2 ou até chegar a zerar, tá? Então aqui ela tá com esse desnível de 2, mas também posso trabalhar com a bancada reta sem desnível. E a altura de desnível das laterais, né, que é justamente aquela pecinha que quando a gente desativa ela fica, a gente dizer qual vai ser a quantidade, qual vai ser a dimensão que ela vai ter, certo? Então é totalmente ajustável, vocês perceberam aqui, tem como a gente ajustar dimensão, tem como ajustar visibilidade, né? Se a gente vai querer textura nos 3 lados ou só de um lado. E também como colocar aqui o material, né? Então ele tem um material externo e o material interno, como assim? A gente pode ter a parte externa aqui da caixaria de uma cor e a parte de dentro de outra também, tá? Então ele tem todos estes ajustes, o que facilitaria bastante aqui o nosso trabalho, a gente teria feito muito mais rápido aqui a nossa bancada e ela já estaria toda pronta para o nosso projeto executivo, né, gente? Então é muito mais prático, tá bom? Então agora a gente vai fazer essa parte daqui, tá? Que é de um revestimento que a gente vai colocar aqui diferenciado. Aqui na parte da bancada a gente vai colocar um espelho indo até o forro, mas nessa parte aqui do vaso, né, e a parte de baixo aqui dessa bancada a gente vai estar colocando aí esse outro revestimento, tá bom? Agora a gente vai lá para a elevação 01. Sim, a gente também pode ajustar para ela não cortar aqui a bancada, tá? Então, vou voltar aqui para a planta baixa, eu seleciono o 01, clico na linha e volto aqui com a setinha, certo? Para ela ficar aqui no meio. E aí, ó, já ajustou aqui, tá? Agora a gente vai fazer a divisão, o split face, né? Que é essa parte aqui, ou essa ferramenta que a gente já utilizou, né? De dividir face, para a gente estar colocando aqui essa divisão na área da parede para aplicar revestimento só nesse L aqui, tá bom? E agora, né, a gente vai vir aqui com a ferramenta de dividir face, tá? Pode salvar. Vou selecionar aqui essa face, ó. Perceba que ele tá fazendo, né, essa linha azul e tá identificando aí, ó, parede básica 15 centímetros, face, tá? Então, clico e vou repetir aquele processo. A gente vai colocar linhas rosas, né, que seriam linhas novas, aonde não tem a laranja, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do meu, ele tá com a laranja nessa face, no piso e nessa parte externa da minha parede, tá? Então, nessa face eu não preciso colocar, mas a gente vai fazer essa divisão aqui com a bancada, né? Então, a gente não vai precisar colocar esse revestimento 3D na parte da bancada. Vai querer também retirar essa parte que vai ter o espelho até o forro e precisa fechar, né, essa geometria aqui, ó, no forro, tá? Então, ó, laranja é limite, limite, falta esse limite aqui, ó, para fechar essa área aqui, tá vendo, ó? E a gente criou mais 3 limites. Então, vou criar aqui esse fechamento daqui, ó, é onde tá a porta, certo? E agora sim, eu tô com a geometria fechada, ó, com um L. Vai estar fechado, por quê? Porque eu tô aproveitando os limites laranja e criei mais 4 limites aqui, né? 4 linhas limitantes para fechar essa área aqui, tá bom? Então, quando eu der o OK, ele já vai ficar dividido essa área e a gente vai poder aplicar a pintura desse nosso novo revestimento, tá? Então, antes da gente aplicar, a gente vai criar o revestimento lá em gerenciar materiais. A gente vai pegar um porcelanato já existente, como a gente já tinha feito, e vai duplicar, tá? Então, a gente pode estar pegando qualquer um desse aqui. Vou pegar esse da parede, duplicar. Ou então pode ser um outro também, tá? Por exemplo, a gente vai criar, vamos pegar desse aqui, ó, desse porcelanato de piso aqui, ó. A gente vai criar
um que ele é 30 por 90, ó, tá aqui na nossa imagem, 30 por 90, certo? Então, eu vou pegar um que esteja mais próximo, né? Vou pegar esse de 30 por 60, tá? Vou duplicar 30 por 90, certo? O nome do porcelanato é Betula Clara, então, deixa eu renomear aqui, vou colocar porcelanato, opa, Betula Clara, 30 por 90, tá? Ok. Feito isso, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Duplicar esse recurso, né? Porque para que ele não fique compartilhando essa aparência com o material que a gente duplicou. Então, duplico, zero a mãozinha, beleza, agora a gente pode fazer as alterações. E aí eu vou vir aqui, ó, onde tem cor, né? Eu vou trocar, vai ser uma imagem, e a gente vai estar colocando aquela imagem que tem lá nas nossas texturas, seria essa daqui, tá? Agora eu vou clicar na imagem, tá? Ó, ela aqui no caso tá na horizontal, a gente pode ver esse formato aqui ficou na horizontal. Então vai ficar, a altura é 30, né? Mas a largura é 90, certo? E aí ficou 30 por 90, tá? Essa parte aqui, se tiver bloqueada, você desbloqueia, ok. E aí, nessa imagem, a gente vai ter o relevo de acabamento, tá? Gente, de fato, essa imagem, ela é texturizada, né? Ela tem uns desníveis nela. Quando a gente passa a mão, a gente sente que tem esse desnível. Então, a gente precisa representar essa profundidade também. Como que a gente vai, então, criar essa imagem de relevo de acabamento? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá para o Canva ou qualquer outro editor de imagem que você tenha, tá? E vai transformar essa imagem em preto e branco. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo design, tá? Tamanho personalizado. E aqui, nesse caso, eu vou colocar aqui é por centímetro mesmo. Como a gente tá criando só uma peça, então, ele vai permitir que eu faça uma peça nessa dimensão. Ele só não vai permitir se fosse superior a 200 e alguma coisa centímetros, tá? Que é o tamanho máximo que ele faz. Mas nesse caso aqui, 30 por 90, ele faz. Então, eu posso colocar aqui que a largura é 90 centímetros e a altura é 30 centímetros, certo? E vou criar um novo design. Ele já vai abrir aqui o formato e a gente vai trazer aquela imagem para cá. Então, eu posso tanto vir aqui em Uploads, né, e fazer o upload, como eu posso já selecionar aqui a imagem e arrastando, né, trazer ela aqui para o Canva, que aí ele já vai carregar aqui e vai aparecer aqui para mim, tá? E eu vou fazer esse ajuste aqui, ó, da dimensão dela para a dimensão total da minha imagem, tá? Feito isso nessa primeira, a gente vai duplicar aqui, ó, aqui, só para a gente manter aquele padrão que a gente fez. É onde a gente vai colocar lá na parte de cerâmica. Aqui é onde a gente vai colocar lá na parte de bump, tá? E vou duplicar novamente, que aqui é onde a gente vai colocar na parte de padrão de liberação, tá? Então, ok. O que é que a gente precisa aqui na parte do bump? A gente vai selecionar a foto, vai vir aqui em filtro, tá? E a primeira coisa que vai fazer é colocar ela aqui em preto e branco, nesse street que tem aqui, ó. Vou colocar em preto e branco, tá? Depois eu venho em ajustar e eu vou aumentar esse contraste, tá? Ó, pra quê? Pra que ele fique mais contrastante essa parte preta. Chega a dar um negócio na vista que esse revestimento ele tem muitas linhas, né? Então, ó, vou aumentar essa parte de contraste e posso reduzir também aqui, ó, um pouquinho do brilho para ele, só um pouquinho, tá? Para ele escurecer mais um pouco essa parte, certo? Então, feito isso, a gente já tá com a nossa imagem do bump aí criada, que é relevo, né? Deixa eu colocar aqui tudo em português. Relevo, certo? Agora, para o padrão de liberação, o que é que a gente vai fazer, né? Na verdade, a gente não vai precisar dessa imagem aqui, tá? Vou deletar. A gente vai criar um vetor, ou seja, a gente só precisa daquelas linhas pretas, né? Que aí a gente vai fazer com o quê? A gente vai fazer com linhas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou digitar L, tá? E aí ele já vai aparecer essa linha, que é aquela linha que a gente usou, onde tem espessura e tudo mais, certo? Vou trabalhar aqui com a espessura de 5, certo? E aí vou colocar ela aqui no cantinho, ó. Tá?
Pode até ser uma espessura maior, é aquela mesma proposta, tá? A gente coloca, ó, coloquei uma de 8. A gente coloca e aí depois a gente testa se ficou bom, se ficou grande e assim por diante, tá? Então, coloquei aqui uma espessura de 8, vou dar um Ctrl C, Ctrl V com ela selecionada, ó. E aí ela criou outra linha. E aí, essa linha eu não vou colocar aqui embaixo mais, eu vou colocar, eu vou rotacionar, vou até diminuir já ela aqui, deixa eu pegar aqui. Diminuir ela aqui. Ele dá uma travadinha, tá? Aqui, ó, quando chega no ângulo 0, ó. E aí a gente já pode rotacionar por aqui para o ângulo 90, tá? Vou trazer aqui pro canto e puxar até embaixo. Então, ó, essa imagem de padrão de liberação, ela precisa ter só uma linha na parte de cima ou na parte de baixo e uma linha na parte direita ou na parte esquerda, tá? A gente não pode colocar nas 4 laterais, porque senão quando essa imagem começar a ser repetida, ela vai ficar com linhas duplicadas, tá? Então, a gente só pode colocar em um dos lados, no sentido horizontal e no sentido vertical, tá? E aí, a gente criou o nosso padrão de liberação também. Então, aqui a gente tem todas as nossas imagens, né, para estar colocando lá em relevo e em padrão de liberação do nosso material. E aí eu vou baixar, né? Essa aqui não precisa baixar, eu coloquei só para a gente saber, né, como ficou. Mas eu vou baixar a relevo e a padrão de liberação, tá? Então, vou baixar a página 2, ó, tô aqui. Posso baixar em PNG ou JPG, tá? Vou clicar aqui em todas as páginas e vou selecionar a página 2 para baixar ela primeiro. Pode trocar o nome aqui também, tá? Em arquivo, você pode vir aqui e trocar o nome se você preferir, porque ela já baixa com esse nome correto, tá? E aqui em padrão liberação também, mesma coisa, cliquei todas as páginas, só padrão liberação, pronto, baixar. E aí eu trouxe, ó, essas imagens aqui para minha pasta e aí renomeei aqui meus arquivos, tá? Então a gente já pode voltar lá para o Raft e a gente vai colocar aqui em relevos do acabamento. Então, ó, relevos do acabamento, clico nessa setinha personalizado, clico agora aqui no link, tá? Para trocar. Como eu falei para vocês, aqui nos padrões de liberação do template a gente já tem bastante opções aqui, tá? Ó, já prontas, piso vinílico, outros tipos de outras dimensões aqui, né? Inclusive também os formatos desencontrados, certo? Mas aí eu tô aqui ensinando também a vocês a criarem tipos de padrão de liberação, certo? Então vocês vão ter como utilizar esses e também vão poder criar novos. E aí vou colocar aqui o bump, tá? Que é o de relevo. Então, abrir, clico agora na imagem e eu vou dimensionar essa imagem também para aquela mesma dimensão, né? De 30 aqui, então vou destravar aqui, ó, o bloqueio de proporção. 30 centímetros aqui e 90 centímetros aqui, certo? Então, ele ficou desse jeito, concluído. Ó, vou aumentar aqui, ó. A gente pode, inclusive, aumentar a questão do montante para ele fazer, ó. Vou colocar aqui com outra cena. Colocar objeto, para a gente enxergar melhor como ele vai fazer. Ó. Tá vendo esse relevo? Então, ó, quanto mais colocar, mais ele vai fazer esse relevinho que a peça tem, certo? E vou colocar aqui também um padrão de liberação, que eu vou clicar aqui e vou estar colocando agora a textura Betula PL, certo? E vou clicar na imagem para ajustar aqui, ó, 30 por 90. Então, ó, vou voltar aqui para parede, para a gente ver as divisões, tá? Então, essa é a forma mais prática da gente estar criando revestimentos que tem aí um leve desnível, certo? Mas também dá para criar esse revestimento através de outras configurações, trabalhando com umas configurações mais específicas, por exemplo, como o normal map, que a gente chama, que a gente aplica em alguns materiais para lhe dar um efeito mais realista, né, a essa profundidade, mas que como essa parte é um pouquinho mais avançada, eu vou deixar para estar explicando para vocês mais para frente, tá? Quando vocês entrarem no treinamento completo. Então, por enquanto, como está sendo aqui o nosso primeiro
nosso primeiro contato com essa parte de materiais, eu preferi fazer um material mais básico, trabalhando com essas informações simples de relevo e padrão de liberação, certo? Mas sim, dá para a gente deixar com esse desnível de profundidade muito mais real quando a gente trabalha com outros níveis de criação de material um pouquinho mais avançado, certo? Que isso aí eu vejo mais para frente com vocês quando vocês entrarem lá no nosso time. Então, ó, aqui em informações, né, só para a gente concluir essa parte de aparência, a gente vai colocar também a informação dele. Betula clara, 30 por 90 centímetros, certo? Se quiser alguma descrição e tal, vou deixar o meu aqui sem nada. E essa mesma informação eu vou jogar aqui em identidade, ó, também. Muda a aba, coloca aqui, ó, descrição. Que essa descrição é o que a gente pode puxar lá na especificação, certo? Aqui pode apagar também. E aí, pra gente concluir, ó, a aparência já tá ok, tá? Essa parte de matiz, inclusive, eu vou tirar, tá? Ele tava com a matizinha bege, mas eu vou tirar para ele ficar com a matiz na cor normal. Mas se por acaso colocar lá e, eu quero que ele fique um pouquinho mais escurinho, aí você pode ativar a matiz, pode vir aqui, ó, com um marronzinho, colocar um marronzinho aqui, um pouquinho mais escurinho, sabe, ó. Quando eu aplico, ele já dá uma escurecida lá, deu pra notar? Ó, então ficou. Inclusive, eu faço muito isso quando a gente vem aqui na parte gráfica que a gente manda ele utilizar a aparência da renderização, ó, tá vendo? Ele já capta o RGB em predominância e você pode colocar esse mesmo RGB lá na matiz também, tá? Eu faço bastante isso. Então, por exemplo, ó, 175, 157, 135. Então, ó, 175, 175, 157, 135. Acho que foi isso, só conferir. 175, 157, 135. Isso mesmo, certo? E aí, ó, ele já intensificou mais ainda essa cor que estava em predominância, tá? Aí a gente pode... Ele já pegou o tom correto que tá aqui, então a gente pode deixar mais escuro, mais claro, tá? Vou colocar um pouquinho mais claro. Então, ó, ele já vai dar uma clareada, mas ele já dá um efeito legal, porque o que aparece aqui, quando a gente não coloca matiz, percebam que ele vai dar uma clareada. Ó, porque ele já está demonstrando para a gente como que aquele material vai ficar, como ele vai responder quando bater a iluminação, tá? Então, às vezes, a matiz ajuda a iluminação não clarear a cor do material, tá? Para efeito de render. Então, é bastante legal também. E lembrando também que esse revestimento, ele é mate, então o acabamento dele vai ser fosco, tá? Não vai ser alto brilho, que isso também vai ajudar ao material dar uma escurecida, né? Porque não vai refletir quando bater a iluminação, tá bom? Então, você pode colocar uma matizinha ou não, como vocês preferirem, tá? Essa parte aqui já tá tudo ok. A gente pode ir para a parte de gráficos, que aí a gente vai justamente concluir a edição do nosso material nessa parte de gráficos, ó. A gente só precisa ajustar as achuras, né, que não é 30 por 60, é 30 por 90, tá? Então, a gente clica aqui em cima. E aí, ó, se tiver 30 por 90 aqui, se tivesse 30 por 90 aqui, a gente já poderia colocar, que tem bastante dimensão também, tá? Mas, como não tem, aí a gente vai vir aqui, ó, em novo padrão. Eu expliquei para vocês da outra vez como duplicar de um existente, tá? Eu vou explicar agora como criar de um novo. A gente pode estar clicando aqui em novo, ó, aí vou colocar 30 por 90 centímetros, certo? Nessa parte aqui, ó, para que ele fique com duas linhas no sentido horizontal e vertical, é a achura cruzada. As linhas, elas vão ser cruzadas no sentido, a gente pode botar ou 0 ou 90, tá? E aí, essa linha de cima aqui, ela vai ficar com 30. E essa de baixo aqui vai ficar com 90. 90. Certo? E aí vai ficar dessa forma aqui, ok, ok. E aí agora a gente vai concluir o nosso material. Se quiser trocar também essa parte aqui do RGB, tá? É só clicar e aí pode trocar aqui, por exemplo, para uma cor mais clara, ó. Tá? Um begezinho mais claro, para ele destacar melhor nesse tom. E pronto, essa aqui são as achuras de corte, tá? Como você vai querer a achura quando essa peça for cortada, enfim. Mas como a gente tá trabalhando com pintura, não vai influenciar, tá? E ok, agora a gente pode aplicar aqui no nosso revestimento.
PT, né, que é o atalho para abrir aquela caixinha de pintura, ó, lá do menu modificar, é essa ferramenta aqui, tá? E agora a gente vai poder selecionar o nosso porcelanato. Então, vou digitar Betula, tá aqui, clico e aí com a caixinha aberta, né, eu venho aqui, ó, e aplico a pintura, tá? Vou dar como concluído aqui, vou ativar a ferramenta de Align, que é AL, né? Clico na parede e clico aqui no revestimento. Então, ó, ele vai casar perfeitamente aqui. Aqui também vou fazer esse alinhamento, mas ele já tá alinhadinho, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, ESC para sair do comando. A gente já tem aqui o nosso revestimento bem aplicado, né? Ficou aí bem alinhadinho com o espaçamento que a gente tinha, tá? E essa área também vai ser quantificada lá em nossas tabelas, tá bom? Vou colocar aqui no modo realista pra gente ir vendo como tá ficando. Ó, tá escuro por causa daqui do... Deixa eu dar uma clareadinha aqui, ó. Opções gráficas, iluminação. Vou clarear tanto não, porque senão vai clarear aqui também. Essa não é a forma que vai renderizar, tá? É só pra a gente visualizar melhor. Aqui, ó. Como ficou o efeito do nosso revestimento, certo? Ele deu esse efeito de poucos desníveis, né? Um desnível mais suave no revestimento e aqui tá a aplicação do outro revestimento. Quando a gente for renderizar, né? Quando a gente renderizar, é que a gente vai visualizar se é melhor diminuir a profundidade, se é melhor aumentar e assim por diante, tá? Aqui tá praticamente uma junta seca, né? O espaçamento que ficou bem pertinho. Aqui já tá com um rejuntezinho maior. A gente pode deixar os dois padronizado, né? Pode diminuir, enfim, tudo é questão de ajuste para renderização, certo? Então, vocês já sabem criar materiais, já sabem criar padrão de liberação, imagens para relevo, certo? Isso tudo a gente fez diretamente no Canva, então vocês não precisam instalar nenhum outro programa de edição, né, de imagens no computador de vocês, tá? Vocês têm como fazer isso de forma online, tá? No treinamento também a gente vai ter inclusive um mini curso para as pessoas. A partir desse mês, agora a gente vai estar lançando um mini curso com a pessoa da equipe, então a gente vai ter mais coisas avançadas também voltadas para essa parte de material, então vai ser bem legal, tá? No mais, a gente vai concluir o nosso ambiente na próxima aula, então a gente já fez aqui bastante material, né? E já desenvolveu também a nossa bancada esculpida. Então, vocês viram como fazer uma bancada esculpida através da modelagem e como é mais fácil ainda quando a gente tem uma família paramétrica, que é aquela que eu mostrei para vocês da bancada, né? Que faz tudo muito rápido, a gente simplesmente tem que colocar lá as dimensões que a gente quer e ela já sai com todos os detalhes, né? Com todas as características, sem a gente precisar estar investindo tempo também, né, para desenvolver novos componentes, né? Então, é basicamente isso que eu ofereço no treinamento e no template, né? Eu ofereço conhecimento, mas eu também entrego esse template que vai otimizar bastante o tempo de vocês, tá bom? Então, quando for a próxima aula, a gente vai concluir o nosso ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem para mim, me marquem lá no Instagram, tá? Para mostrar como ficou o resultado de vocês. E coloca aqui também nos comentários se você tiver alguma dúvida, né? E também o feedback vai ser muito bom tá sabendo se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo o conteúdo. Tá bom, galera? Obrigada, beijão.